Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Janaína Freire, se você ainda não me conhece, eu sou internacionalista pelo mundo. Me segue aqui nas minhas outras redes sociais para acompanhar esse conteúdo que eu crio sobre morar fora, estudar fora, bolsas, mestrado e muito mais sobre oportunidades internacionais. Hoje eu quero falar muito sobre o meu checklist para embarque. Isso é um assunto que eu sempre falo nas minhas postagens. Eu tento compartilhar o dia a dia desse checklist para embarque sempre que eu vou viajar, para que vocês possam compartilhar as ideias de vocês também, né? Vai que vocês tenham alguma dica para me dar sobre isso que eu ainda não incluí nos meus checklists. Ao longo dos 10 anos que eu venho tentando oportunidades internacionais, viajando tanto de forma turística quanto para passar um período fora, eu me organizo com alguns itens. E eu acho que isso foi muito importante para mim, me ajudou a prevenir situações de emergência, situações de saúde, até de economizar dinheiro com algumas coisas. Então eu acho muito produtivo compartilhar essas ideias aqui, porque às vezes é uma coisa que um seguidor também vai viajar e ele não pensou sobre isso. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a questão do check-up médico. E aí vai variar muito da sua situação de vida, né? Tem pessoas que já têm um seguro internacional, que já vai cobrir outras coisas em outros hospitais que são melhores, ou que já tem um seguro que faz mais sentido fazer lá do que fazer aqui no Brasil. E isso vai variar de uma pessoa para outra. Às vezes você não tem seguro aqui, tem seguro lá fora, ou é um país que a questão da saúde é muito mais acessível. Enfim, esse é um ponto que vai variar muito da sua situação pessoal. Mas eu vou falar da minha. Por enquanto, né, até o momento presente desse vídeo, eu tenho seguro médico no Brasil. Tento ir a alguns médicos, como por exemplo, consulta ginecológica, eu vou antes de viajar. Então eu tento fazer o hemograma de sangue o mais completo possível, ver como é que tá as questões básicas e algumas questões também extra, vamos dizer assim. Esse ano eu descobri que eu tinha alergias alimentares e isso foi bem difícil, mas foi bem importante porque eu pude planejar muitos dos alimentos que eu ia consumir ou não na minha viagem. E também pude fazer a medicação desse processo de tratar as alergias aqui no Brasil. E aí eu planejei todos os medicamentos que eu vou levar para esse tempo de tratamento. E eu faço também ultras, né? Eu peço para os médicos que eu vou passarem ultras, exames de imagens, né? Como a gente chama. E aí ver se tá tudo bem, porque eu penso assim, gente, às vezes são coisas que você demoraria muito a checar se você estivesse lá fora, porque a sua vida acaba sendo muito corrida. E você acaba, entre aspas, negligenciando essa etapa da sua vida. E eu não acho isso legal, porque aí adoecer tira sua energia, tira o seu ânimo, tira o seu foco. Às vezes você acaba gastando muito mais dinheiro com coisas que aqui seria muito mais barato, né? Então é super importante se planejar e antecipar essas coisas que possam acontecer. Recomendo muito esse primeiro passo no check-up de vocês. Espero que seja uma coisa possível, porque realmente facilita muito. Vamos para a lista número 2. A parte odontológica também, né? O ponto de ir ao dentista eu vou todos os anos, mas acho muito importante, principalmente antes de ir para o exterior, porque vocês podem conseguir esse serviço de uma forma acessível e ele também pode sair bem mais caro do que aqui no Brasil. E eu também tenho aquela coisa de que se eu já tenho um médico confiável e eu posso fazer aqui, eu prefiro manter essa rotina. E vamos para outras etapas desse checklist. Eu também costumo organizar toda a minha papelada impressa, né? Já aconteceu comigo de o celular descarregar ou de algum computador não funcionar, então eu prefiro ter todos os papéis, porque aí eu não perco essa questão de códigos, de telefones anotados, de referências, rua, de algum hotel que eu vá ficar, o seguro saúde, qual é o código, qual é a documentação, qual é a chave, números, enfim, tudo eu faço uma cópia anotada em uma pasta para levar. Então isso também super faz parte do meu checklist para embarque, porque possa ser que alguma coisa dê errado e eu tenho essa segurança, então recomendo vocês a anotarem, imprimirem. Outra coisa aqui do meu checklist para embarque, eu tento comprar alguns itens que eu vejo que aqui no Brasil são mais baratos ou que compensaram mais para comprar aqui dividindo no cartão ou alguma coisa do tipo. Por exemplo, a lista dos remédios que eu levo, né? Agora eu tô levando essa documentação dos remédios das alergias.
E isso aí é uma coisa que vai ser muito importante, porque eu já tô levando todos que eu vou tomar e tô levando as receitas também. Mas eu sempre acho importante levar, por exemplo, alguma coisa para fazer curativo, se eu precisar, analgésicos, né? Remédios que você vai precisar num socorro em casa, vamos dizer assim. Então isso é uma coisa que eu faço uma listinha, tento ver o que eu preciso com frequência ou o que eu posso precisar se acontecer alguma coisa, e eu levo uma mini farmacinha comigo também. Depois me contem aqui nos comentários quais são os remédios que vocês levam da farmacinha, porque eu acho super importante. Vai que eu esteja esquecendo alguma coisa e a dica de vocês vai ser muito importante. Outra coisa que eu preferi comprar aqui no Brasil, que eu acabei fazendo um cálculo e nesse período compensou mais pra mim. Aí possa ser que na hora que você tá assistindo esse vídeo não compense tanto. Foi a questão das malas de viagem. E comprando de uma marca que eu gosto muito, que é a Samsonite, porque eu já tive muito essa coisa de mala quebrar durante a viagem, ou mala estragar, acontecer alguma situação com o cadeado, já aconteceu comigo. E aí eu quis escolher uma marca que eu tivesse mais segurança com relação à qualidade. Comparando essas malas no exterior, eu achei mais caro na época que eu pesquisei, né? Possa ser que agora esteja um pouco diferente, porque já faz aí 4 anos que eu não vou pro exterior, principalmente após a pandemia. Outra coisa, gente, que eu acho que vocês não podem deixar de ver é essa questão do planejamento da estadia. Então, se vocês vão ter uma estadia muito longa no exterior, pensem em relação às contas de vocês aqui no Brasil. Eu, por exemplo, vou ter que cancelar o meu plano do celular aqui com a minha conta, minha operadora brasileira, né, antes de viajar. E eu sei que parece uma coisa muito boba, mas eu tento organizar isso a longo prazo, porque às vezes a gente vai esquecendo e vai gastando mais dinheiro com isso. Então façam listas do que vocês vão precisar cancelar antes do embarque de vocês, para finalizar. Vejam coisas que são estéticas, mas que também podem importar bastante na questão da aparência de vocês. Como, por exemplo, cortar o cabelo, vai que vocês demorem a achar, por exemplo, um lugar que vocês achem acessível, que vocês também gostem do serviço da pessoa lá fora. Corta o cabelo antes. As pessoas que têm algum problema com acne, como eu tenho que estar sempre fazendo limpeza de pele, porque a minha pele é muito acneica. E sempre pensando naquela coisa de passar uma boa imagem. E se isso faz parte de uma rotina, vamos dizer, de cuidados pra você, né? Também tem que fazer sentido pra você. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu checklist pra embarque. E espero que seja útil pra vocês no pré-embarque aí de vocês. Se eu tiver esquecido alguma coisa, coloca aqui nos comentários. Como eu falei, eu vou adorar debater tudo isso. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e manda esse vídeo para o seu amigo que vai viajar e que ainda tá se organizando e tá perdido. Eu tenho certeza que eu vou poder ajudar um pouquinho, tá? Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.